Nos dias atuais, existe um questionamento muito grande a respeito das autoridades, principalmente quando fala-se sobre as autoridades governamentais. Afinal, o que a Bíblia diz sobre isto? Será que devemos obedecer a toda autoridade, seja um líder eclesiástico ou até mesmo um líder político, seja quem ele for? O que falta para esse? O jornalista Ernesto Lacombe, a quem tenho grande apreço, como também admiração e respeito, ele disse que falta espelho em casa desse sujeito. Espelho seria de menos, Lacombe. Espelho é o que tem de mais lá, devido a esse ser conseguir enxergar somente a ele mesmo em sua casa dos espelhos. Não há nada que o limite, nem a Constituição Federal. Ele tem suas próprias leis, vontades, tem ímpetos incontroláveis, é isso que o rege. É semelhante a essa mentalidade egoísta que ele grita aos quatro ventos: o mundo gira em torno de mim. Provérbios 21, 24 que o diga. Então afirmo que não falta espelho para ele. Falta caráter, falta hombridade, falta ética, falta consciência moral, falta integridade, falta escrúpulo, falta vergonha na cara. Mas devemos sim reprovar a atitude e a ação de tais autoridades. Mas o respeito ainda deve continuar. Afinal, eles ainda continuam sendo autoridades, as quais foram constituídas por Deus. Na Bíblia Sagrada, em Romanos, eu leio assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. O apóstolo Pedro um dia disse: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Vemos nos textos que citamos que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, dois nomes bem respeitados na vida eclesiástica, dizem que devemos respeitar as autoridades e sujeitar a elas. Mas fica a pergunta que muitos fazem: devemos respeitar em qualquer situação? Teve um momento na história de Pedro que ele não obedeceu às autoridades de sua época. Eu mesmo tinha dito, como também sabia, que era para obedecer às autoridades. Mas por que então ele não obedeceu? Porque em certos momentos, ao ser dada uma ordem, ao ser proferida uma lei por qualquer autoridade, a pena inspirada relata que essa lei não deve ser cumprida pelo cristão, ainda que venha de uma autoridade instituída por Deus. E quando é esses certos momentos? É quando a ordem das autoridades entra em choque com a ordem, com a lei de Deus dada a seus servos. E daí então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o próprio apóstolo Pedro disse isso, como também escreveu em Atos 5, 29. Parece uma contradição, né? Não, não é contradição. É submissão a Deus antes ao homem. Disse Deus no livro de Isaías: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para que negam justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo. Isso significa que toda autoridade que impõe ordens, onde oprimem, reprimem, cerceiam a liberdade, escravizam o ser humano a ponto de desumanizá-lo e principalmente entram em conflito com as leis de Deus. Aí então você está livre diante do tribunal divino para não precisar respeitar as autoridades, mas é claro que dentro do limite celestial. Vai aí alguns exemplos modernos de ordens dadas por certas autoridades que não devemos acatar, devido a entrar em conflito com as ordens divinas. Pega aí. Não compactuar com o aborto, com a liberação das drogas, com a ideologia de gênero, com a discriminação, com o racismo. Não cercear a liberdade de expressão das pessoas, principalmente quando for pregar o Evangelho. Pois Jesus morreu para voltarmos a sermos livres, e somos seres livres.
Ninguém pode tirar esse ato agraciado, esse indulto de nós. Isso jamais. Em certas ocasiões, a obediência a Deus pode requerer a desobediência aos poderes terrestres. E a única exceção é quando a lei do Estado se choca com a lei de Deus. Na bolha da vaidade, a qual você se encontra, uma das frases que baila aí dentro de sua bolha possivelmente seja essa: sou o ser supremo, sou o maior dessa instituição. E lhes digo que o Brasil inteiro vai estar aos meus pés. Você não é o justiceiro, muito menos a justiça. Está longe de ser supremo, lembrando que supremo é só um: Deus. Lamento por você estar no mesmo caminho de Herodes, de Faraó, Belsazar, Nero, Calígula, Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Nabucodonosor. Espero de verdade que você tenha o fim deste último, antes que a porta da graça se feche para você. Você é tudo, mas menos jurista, menos ministro. Porque se fosse mesmo ministro, você realmente guardava a nossa Constituição. Respeitaria a independência e a harmonia entre os três poderes. Não rasgaria e nem inventaria leis. Não faria política, nem militância. Não seria um ativista e ainda viciado em tirania. É lamentável saber que o dinheiro de um povo sofrido paga o teu salário e também de muitos dos seus pares. E além mais, pagam seus ternos de grife, lagosta, vinhos caros, entre outras regalias. Enquanto esse mesmo povo sofrido rala e ralou na pandemia, em contrapartida, vocês ficaram se deliciando e festando em suas torres de marfins, com suas bagatelas de milhões e bilhões. E isso é uma verdade, não estou exagerando. O judiciário, de um modo geral, custa caro, muito caro. Está lá na LDO, dá um confere lá. Esse poder que insiste em atropelar os outros dois, executivo e legislativo, vai nos custar no ano que vem 44 bilhões e 200 milhões. E quem financia isso? É você, é eu, somos nós. Cabe aqui um parágrafo, entre parênteses. Tivessem meus sonhos poderes mágicos, e haveria um Supremo Tribunal Federal ocupado realmente em guardar a nossa Constituição. Um STF que respeitasse a independência e a harmonia entre os três poderes, que não rasgasse ou inventasse leis, que não fizesse política, que não fosse ativista, viciado em tirania, em perseguições insanas. Meu STF dos sonhos poderia ter magistrados e homens de Deus semelhantes a Gamaliel, a Nicodemos, ao apóstolo Paulo, a Martinho Lutero. O que dizer então de Abraão, Daniel, Jó, Moisés, Elias, José, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Sobrariam honras nesse Supremo. Em lugar da vergonha, teríamos orgulho de chamar de STF. É desse tipo de homens que o mundo necessita. Homens que não se corrompam. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens que não se comprem e não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo. Homens que sejam firmes pelo que é reto, até mesmo que se abalem os céus. Mas isso é só um sonho e nada além disso. Mas lembre-se, Alexandre, Barroso, Fachin e companhia. O céu deixou uma mensagem para os arrogantes e soberbos. A soberba precede a ruína e a arrogância precede a queda. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. Você que é prepotente, arrogante, soberbo,
Você será expulso dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo, o Supremo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, 25. Os verdadeiros supremos estão aí. Esses sim são os verdadeiros supremos. Deus o abençoe. Amém.